Olá, você já se deparou com situações complexas, às vezes carregadas de dor, de dificuldade, de impossibilidades, e você acabou batendo em muitas portas, buscou socorro por muitas pessoas, inclusive você mesmo tentou com seu próprio esforço alcançar uma resposta para aquilo e sem sucesso? E aí chega uma hora em que as pessoas dizem assim, olha, agora é só Deus. Na verdade, fazemos isso como algo rotineiro. No entanto, não deveríamos colocar essa expressão como se fosse de fato uma verdade. Em que sentido? Não poderíamos e não deveríamos bater na porta de Deus depois que batemos em todas as portas e elas não funcionaram. O certo seria que nós batêssemos na porta de Deus, buscássemos a Deus em primeira instância. E obviamente isso já nos encurtaria muitos caminhos e nos faria andar por lugares de triunfo, de resposta e de vitória. Infelizmente, muitos acabam buscando a Deus quando nada mais funciona. Acaba se curvando à oração e tendo uma atitude de temor e de dependência do Senhor, quando todas as possibilidades fracassaram. E aí então, já que nada deu certo, olha agora só o Senhor, só Deus pode fazer algo. A minha proposta é que nós possamos pensar na oração como nosso lugar de respostas. E mais do que esperar tudo dar errado para buscar a Deus, possamos buscar a Deus antes que as coisas deem errado. Possamos viver a oração como rotina de vida, como prática de vida, como relação de intimidade com Deus. Até porque oração não é para mudar Deus, não é para convencer Deus, não é para influenciar Deus. A oração é para mudar a nós mesmos, para gerar em nós humildade, para trabalhar a nossa natureza, para nos fazer realmente mais parecidos com Jesus. Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que está registrado no livro de Salmos, Salmos capítulo 40, versos de 1 a 4, a parte A do versículo que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Essa narrativa é um salmo de Davi, em que Davi vai, ao longo de todo o salmo, expressar algumas lutas intensas que ele estava enfrentando, vivendo, e como que ele vai lidar com essas lutas diante da perspectiva da fé. E ele traz alguns conselhos, na medida em que ele relata a sua experiência, ele nos traz alguns conselhos muito importantes para que esses princípios de fé, esses princípios espirituais, traga a mim e a você a experiência de orações que são feitas, mas que encontram respostas. E eu quero então pensar rapidamente com você sobre algumas preliminares desse tema. O tema de hoje é oração, meu lugar de respostas. Mas a primeira coisa que eu quero dizer, antes de entrarmos no texto propriamente, é que não é tão importante se oramos ou não oramos, mas além disto, a quem oramos. Porque muitos até oram, fazem preces, mas não fazem esta prece direcionada ao Deus dos céus e da terra. Mais importante do que simplesmente orar é como oramos. Muitos até oram a Deus, o Criador dos céus e da terra, mas fazem um coração cheio de soberba, de vanglória, e isso não funciona. Deus trabalha onde há humildade, onde há um coração quebrantado, e quando essa oração feita é direcionada a Ele. Portanto, pensando nesse tema, a oração como nosso lugar de respostas, quero trazer algumas lições espirituais, e o farei em 2 momentos, hoje e o domingo próximo. As 4 primeiras lições que eu quero destacar no Salmo 40, a primeira delas diz exatamente o que eu vou afirmar agora, que orar só tem validade se o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, é a figura central da nossa busca. Não importa, como dizia, simplesmente orar. Você fala assim, nossa, eu tenho orado, ótimo, mas a quem você está orando? Deus precisa ser o Senhor da nossa oração. O texto diz assim, esperei com paciência ou pacientemente no Senhor. Quando Davi começa a falar da sua busca, e essa busca demora um bom tempo, a gente não sabe exatamente o tempo dessa demora, mas prolonga a ponto de ele dizer que ele precisou aprender a esperar com paciência em Deus, ele coloca Deus no centro, eu esperei no Senhor. Isso diz muita coisa.
Isso diz que na oração que nós fazemos, Deus, o Criador dos céus e da terra, especialmente esse Deus que se manifesta em carne por meio de Jesus, porque quem viu o Filho, viu o Pai. Quando a gente consegue botar Jesus no centro das nossas orações, como a figura central da nossa prece, da nossa busca, isso começa a mudar radicalmente o resultado das coisas. Muitas pessoas têm vida devocional, mas pedem a tudo e a todos, mas não direcionam a sua oração a essa figura central da resposta espiritual, que é o Deus que nos criou, que nos formou, que nos amou e que de um jeito tão extraordinário nos perdoou lá na cruz. Portanto, você precisa orar, eu preciso orar, mas para que a nossa oração tenha validade, ela só terá validade quando Deus, o Senhor dos céus e da terra, for a figura central da nossa busca. Uma segunda lição espiritual que esse texto nos traz, está também registrado no próprio verso 1, na parte B do versículo, que diz que ele, o Senhor, se inclinou para Davi e ouviu o seu clamor. Significa dizer que quando você ora com sincera devoção, com um coração quebrantado e humilde, quando você ora com um sentimento absoluto de dependência e de confiança em Deus, Deus vai se inclinar em seu favor. Esse texto pode parecer muito sem sentido para muita gente, mas é interessante a gente começar a prestar atenção nos detalhes do que o texto revela. Ele está dizendo que Deus está prontamente atento à nossa súplica. Esse Deus inclinado para nós, na verdade, traz como registro, podemos interpretar desse jeito, um Deus que diz: eu paro tudo para te ouvir. O que você tem para me dizer é importante. O que você tem apresentado para mim em sua oração importa para mim. Eu estou interessado em te ouvir, eu estou me inclinando em sua direção porque eu quero te ouvir. Por vezes, ouço pessoas declararem que não gostariam de importunar Deus com algumas orações, com alguns pedidos. Bom, eu acredito que a gente não precisa, nem de longe, entrar por esse caminho, porque tudo que diz respeito à vida de um filho nosso é importante para nós. Nós que somos pais, você que é mãe, que é pai, avô, avó, como diz respeito a um filho nosso, um neto nosso, tudo é importante. Por mais que a gente entenda que às vezes um assunto é pequeno para apresentá-lo a Deus, eu diria, tudo é importante para Deus, porque nós somos seus filhos. Por meio de Jesus e pela fé em Cristo, nós temos o privilégio de sermos tomados por filhos de Deus. Há uma paternidade de Deus sobre a nossa vida e, naturalmente, Ele quer parar para te ouvir. E é por isso que Ele se inclina em direção a Davi. Portanto, quando você ora com sincera devoção, com um coração humilde e quebrantado, Deus se inclina em seu favor. Essa é uma lição especial que temos que observar. Num tempo em que as pessoas estão muito sobrecarregadas, correndo demais e, via de regra, distraídas demais da dor alheia, poucos são aqueles que param para ouvir o seu lamento. Pode contar em uma das mãos, talvez você não consiga encher uma mão, de pessoas na sua história de vida que parariam a qualquer momento para ouvir a sua súplica. Ele está dizendo: eu paro a minha agenda para te ouvir. Você é importante para mim. A sua súplica me interessa. Pode falar que eu quero te escutar. É isso que está dizendo, um Deus que se inclina em nossa direção. Mas também numa terceira lição que esse texto apresenta, eu poderia dizer que quando você e eu oramos, você precisa crer que Deus está te ouvindo e acolhendo a sua súplica. Muitas pessoas até oram. E muitas pessoas até oram a Deus, diretamente, essa figura central, que governa céus e terra, o Deus Criador. Há muitas pessoas que até oram e sabem que Deus está inclinado, mas desconfiam se Deus está ouvindo ou não a sua oração. Cansei de ouvir pessoas que dizem o seguinte: olha, quando eu oro eu tenho a impressão de que a minha oração não está passando do teto. Deus ouve orações. Por mais que você não esteja tendo a sensação a respeito disto, ou tenha uma impressão meramente humana, a partir do seu ponto de vista, que você não está sendo ouvida em sua prece, em sua oração, pela palavra podemos acreditar que Deus é aquele que para, mas que Ele também ouve, e não somente se inclina e diz que o que você tem para dizer é importante, mas Ele acolhe a sua súplica, Ele de fato escuta o seu coração, Ele de fato para ouvir a sua prece, Ele está interessado.
Ele está interessado em ouvir o que você tem para dizer. Portanto, quando você ora, você precisa crer nisto, precisa acreditar de que enquanto você fala com Deus, Deus está parando para ouvir a sua oração. O texto diz assim: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim, olha o grifo, e ouviu o meu clamor. Davi não falou ao acaso, não falou sozinho, não lançou palavras ao vento, ele fala a um Deus que, segundo ele, e é isso que a Bíblia diz, em todos os momentos, escuta as nossas orações. E por último, eu diria, nessa tarde de domingo, que a oração faz com que Deus te devolva o chão na vida, ou o chão da vida. Olha o que diz a palavra: tirou-me, versículo 2, de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Quantas vezes nós perdemos o nosso chão? Quantas notícias ruins podem chegar e bater a nossa porta, ou chegar pelo nosso telefone por via de mensagem de WhatsApp? Quantas pessoas já trouxeram notícias ruins? E é interessante que isso diz simplesmente que nós somos humanos e que estamos suscetíveis a isto. Às vezes a morte de um parente, o acidente de um amigo, de repente uma notícia ruim lá do seu trabalho, às vezes é o gerente do seu banco que fala de um cheque que voltou, notícias ruins. Momentos que você olha para aquilo e diz: poxa vida, o meu chão desabou. Davi está dizendo que ele vivia assim, ele havia perdido o seu chão. Ele tem a sensação que ele pisava em lodo, sem ter sustentação. É como ele estivesse dentro de um charco de lodo e ele não conseguia firmar os seus pés, os seus passos. Mas ele, orando ao Senhor, a oração traz isso para ele. A oração devolve a ele o chão na vida. Coloca os seus pés sobre um lugar firme e seguro. Se você é um personagem, se é uma pessoa parecida com esse personagem bíblico, ou seja, se você acredita que perdeu o seu chão, que as coisas saíram do seu controle, o melhor caminho é ore, dependa de Deus, fale ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele é a figura central da sua oração. Faça isso com humildade, acredite que Ele está te ouvindo, entenda isto e, sobretudo, creia que Ele é o Deus que pode devolver o chão que você perdeu. Ele pode te dar de novo sustentação e firmar os seus passos sobre a rocha. A minha oração, assim como o texto revela, é que Deus nos ajude a depender dEle. E não importa o tempo em que isso leve, que possamos permanecer esperando em Deus, com paciência, porque haverá o tempo em que Ele vai se inclinar para mim e para você, vai ouvir o nosso clamor, vai se inclinar para nós para nos abençoar e vai nos devolver o chão que, por acaso, eu e você, em algum momento, perdemos na vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.